Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Amém? Muito bem, a cantar hinos que nos coloca, parece que na presença de Deus, assim, visível, é tão bom, né? Dizer assim seja. Que bom que a gente tem esse privilégio de conhecer a Cristo, não só de conhecer a Cristo, mas andar com Ele, né? Queridos, a hora da mensagem, a parte do culto, que vamos meditar na palavra de Deus. Os irmãos, as irmãs sabem que nós nos propusemos, eu, pastor Caio, a pregar expositivamente no livro de Filipenses, o que temos feito nesses domingos. Claro que se você não pode vir por enfermidade, viagem, outras situações, você acaba perdendo um pouco a sequência. De vez em quando a gente relembra. Quero dizer aos irmãos e irmãs que essas mensagens, elas ficam gravadas no YouTube da igreja. Então, agradecemos aí o trabalho do nosso irmão Evandro, que tem desenvolvido essa função. E se você tiver um tempo lá, quiser ouvir, para anotar e rever, parece só a primeira que não ficou gravada, se eu não me engano. Mas aí a gente não pretendemos, com a graça e misericórdia de Deus, o capítulo 4, que é o último capítulo de Filipenses, nós vamos pregá-lo em duas etapas. Hoje é a primeira, não sei até onde vamos. Então, se você quer acompanhar as demais, para você fazer estudo, pregar para as pessoas, e até mesmo que é a função ou o desejo de expor a palavra de Deus, de obedecer, colocar em prática, pega um tempinho aí, coloca um fone de ouvido, né? E escuta a mensagem. E o ideal é você tentar pegar o assunto, o tema, as divisões, o que se propõe. Muito bem, hoje o propósito é pregar em Filipenses, capítulo 4, do versículo 2 até o 7, que nós vamos ler agora. Filipenses 4, de 2 até o 7. Está projetado também, aqueles que querem acompanhar a leitura no projetor, vamos fazê-la. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Repetindo esse versículo 7, vamos ler todos juntos a uma só voz? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Senhor, pedimos a sua misericórdia, para que fale em nosso coração, como o Senhor já tem feito, com a presença do Teu Espírito, pela Tua palavra. O Senhor tem desenvolvido isso no dia a dia. E nós suplicamos nesse momento que a sua palavra, mais uma vez, seja viva e eficaz, faça o trabalho em cada alma, em cada coração que está aqui. Suplicamos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz de Deus em meio às tensões da vida, ou da vida cristã. Se as crianças estiverem anotando depois do texto, ou você estiver anotando, já antecipando o tema, é sobre a paz de Deus em meio as tensões ou as aflições, as tensões da vida cristã. A paz de Deus. Como experimentar a paz de Deus, apesar dos conflitos, dos medos, das ansiedades, dos problemas que enfrentamos? Como experimentar
essa paz. O apóstolo Paulo, já é notório, já falamos aqui diversas vezes, escreve a carta aos Filipenses, e o tema dessa carta, não podemos deixar de falar que é a alegria. E Paulo escreveu de uma prisão. Isso é contraditório. Uma pessoa presa escrever uma carta sobre alegria. Ele havia falado a situação dele, ele havia agradecido já os filipenses pela contribuição, a gratidão que ele tinha no coração. Ele falou dos falsos mestres que estavam ali, a preocupação dele em manter a igreja obedecendo o ensino apostólico, o ensino que vinha sendo pregado, desenvolvido por ele, por Pedro, os demais apóstolos. Ele fala que havia pessoas que estavam pregando, dizendo que era para seguir um Deus daquela forma. Ele diz, eles são inimigos da cruz de Cristo. Eles não seguem a cruz de Cristo. Então, após Paulo falar dos companheiros, Timóteo, Epafrodito, que auxilia, que iria contribuir na vida deles, Paulo fala, então, na sequência, desenvolver a salvação. Ele fala como viver a vida cristã, a cidadania celeste. E aí ele chega nesse capítulo. Ele cita o nome de duas mulheres que eu gosto de falar, duas mulheres da SAF. Porque era a igreja presbiteriana, então lá começou a SAF. E Paulo, ele volta para uma situação muito prática. Havia ali um conflito entre duas mulheres. O versículo 2 fala, eu rogo a Evódia e rogo a Sintique, dois nomes belíssimos que você poderia colocar aí, né, nas suas filhas, para então conduzir o crente a dizer o seguinte aos filipenses, queridos, vocês precisam, versículo 7, a paz de Cristo. A paz precisa invadir o coração de vocês, precisa estar presente na igreja. E ele cita então as situações que tiravam a paz. Ele fala dos conflitos externos com o próximo. Ele fala depois do conflito interno do nosso coração, do dia a dia, e das coisas externas, as circunstâncias. São três coisas: relacionamento, nós mesmos, a nossa ansiedade, o nosso medo, as nossas frustrações e as coisas externas. Isso tira a paz. E uma pessoa, ela não pode viver sem paz. Como experimentar a paz de Cristo? Primeiro ponto que Paulo fala no versículo 2 e 3, que a paz de Deus, ela começa com a unidade na igreja, na comunidade cristã, na família da fé, ou nos nossos relacionamentos. Já viu dois cônjuges, ou seja, o casal, quando eles estão brigados, a paz não existe. Quebra a paz, duas pessoas estão brigadas, a paz é quebrada. Então, o relacionamento, ele diz, eu rogo, eu peço, eu suplico. O fato de Paulo nomear as irmãs, demonstra a seriedade da situação. Ele poderia falar, olha gente, tem alguns aí que estão brigando, mas ele colocou nomes, porque a situação estava tirando a paz da igreja. E eram duas pessoas que ele não poderia tomar partido, ele não toma partido, ele chama ambas para reconciliar-se no Senhor, na esfera da comunhão. E aí ele fala assim, e você, companheiro? Né? Ajude. Você, companheiro leal, ajude na reconciliação, faça um esforço. Ele mostra aqui o esforço comunitário. Esse companheiro aqui, eu julgo que era o próprio Epafrodito que ia levar essa carta. Não tem nenhum outro texto que fala isso. Se ele cita um outro presbítero, um outro pastor que estava lá, mas eu creio que era o próprio Epafrodito, e aqui também não vem muito ao caso de quem era. Ele diz, você deve ajudá-las. E aqui vem uma aplicação, né? João Calvino, comentando sobre esse texto, ele fala assim, o apóstolo mostra que mesmo nas igrejas mais puras, há conflitos, mas esses devem ser tratados com mansidão, correção fraterna. Correção dos irmãos. Gordon Fee, que escreveu o livro Entendes o que lês? É isso, né, pastor Caio? Entendes o que lês? Às vezes eu troco o nome. Ele diz assim, a unidade da comunidade é essencial para o testemunho do Evangelho. É quando você chama uma pessoa para a igreja, e você, de repente, vê aí uma
Uma divisão, uma disputa, um problema, como você age? Você joga gasolina, lenha na fogueira? Ou você é um pacificador, uma pacificadora com a sua língua? Sabe quando a pessoa fala um defeito da igreja, um problema? Você tem que se ajudar. Ainda, você não tem que procurar lá do certo ou errado. Você tem que ser o promotor da paz. O apóstolo Paulo falando aos Éfesos, em Efésios capítulo 4, versículo 3, fala assim, façam todo o esforço para preservar a unidade do Espírito. E aos Romanos, no capítulo 12, 18, eles, quando, se possível, depender de vós, tende paz com todos. Quem são as evódias, as síntiques, na IPB de Mandaguari? Não vamos procurar. E em nossas vidas? E em sua vida? Na sua família? Nos seus relacionamentos? No seu trabalho? Tem evódias, síntiques lá? Qual tem sido o seu papel? Jogar gasolina? Sabe, gasolina é altamente tóxica e pega fogo rapidinho, né? Nós devemos ajudar. Nós estamos realmente ajudando a reconciliação ou alimentando divisões? Paulo já havia falado no começo aos Filipenses que esse era um problema que estava lá. Falta de concordarem um com o outro. Eu penso assim, ninguém me muda, tal. Você precisa ser moldado, então, pela paz da unidade, na busca da unidade. Segunda coisa que Paulo fala, como eu experimento essa paz, ele fala que a paz, ela é nutrida pela alegria no Senhor. Pela alegria no Senhor. O versículo 4 ele diz, alegrai-vos, ele repete. Primeira coisa ele fala, alegrai-vos no Senhor. Ele repete, outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Paulo relata, repete a ordem aqui, porque ele sabe que a alegria é essencial na nossa vida. Ela é fruto do Espírito, mas não é uma alegria nas circunstâncias. Veja, Paulo não está dizendo aqui, olha, você esteja aí com espinho na pele, esteja com problema, esteja triste, doente, alegre. Ele fala, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez a citação de Gordon Fee. Ele fala, a alegria cristã é fundamental na esperança escatológica. Mesmo na prisão, Paulo pede para se alegrar. Ou seja, a alegria no Senhor é que eu tenho uma esperança da vinda de Cristo, da eternidade. Minha vida não se resume aqui. Nas aflições, nos problemas. É isso que Paulo está dizendo. Alegrai-vos sempre no Senhor, seja qual for a situação. Fernando Hernandes Dias fala, a alegria do Senhor é a vitória sobre a tristeza do mundo. É o contraste. Se o mundo vai mal, mas a alegria no Senhor está no nosso coração. Jesus, ao escrever, desde o capítulo 14 de João, para não se turbar o coração, para crer nele, ele era o caminho. Depois ele fala que ele era a videira, nós somos os ramos, que ele corrige, ele corta. No versículo 11, ele conclui, ele diz assim, ele diz assim, tenho-vos dito essas coisas, tenho-vos dito isso, para que a minha alegria esteja em vós. Mas, pastor, e quando as coisas não vão bem, é difícil ser alegre. O profeta Abacuque já havia mencionado, Abacuque 3:17, já havia falado das circunstâncias. Ele diz assim, Abacuque 3:17 e 18, mesmo que a figueira não floresça, ainda me alegrarei no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e o campos não produza mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Versículo 18. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Vamos repetir esse versículo, lendo todos em voz audível? Vamos ler? Eu me alegro, todavia, no Senhor. Então, a paz, ela é conseguida, vivida, quando eu busco a unidade. Quando eu tenho a alegria no meu coração, a presença do Senhor. A alegria do Senhor é a minha força, é a nossa força. E a terceira coisa que Paulo fala no versículo 5, lá voltando ao texto que nós lemos, Filipenses 4, versículo 5,
Ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Ou seja, Paulo começou a falar que a fé é nutrida pela alegria, e agora ele fala que a fé é nutrida pela moderação. Moderação conhecida de todos. Em outras palavras, é moderação e testemunho. A paz de Deus se manifesta em moderação e testemunho. O reflexo da paz que eu tenho me leva a ser moderado e testemunhar para as outras pessoas. A palavra moderação aqui, no grego, é epikiekes, que é difícil até falar, né? Significa gentileza, brandura, mansidão, razoabilidade, poderia ser traduzido. O testemunho da igreja passa por essa postura de mansidão pública no dia a dia. O testemunho que nós damos lá passa por isso. E aí Paulo diz, perto está o Senhor, tanto em termos espirituais, quanto da volta de Cristo também, escatológico. Ou seja, perto, Jesus está contigo e o tempo está próximo. A Bíblia fala várias referências sobre este assunto. Calvino, reformador, comentando sobre a questão da presença do Senhor, ele diz, a consciência da presença do Senhor deve conter nossos impulsos e moderar nossas ações. Moderação. A presença do Senhor em mim, a presença da volta, ou seja, a volta de Cristo, deve conter os meus impulsos, aquilo que eu vou agir no impulso, na raiva, na ira, na carne, e moldar também as minhas ações. Eu chamo isso de ação e reação. Quando eu vou fazer uma coisa, se eu estou com alguém perto, me lembro uma vez, meu saudoso pai, seu Euclides, foi a única pizza que eu lembro bem. A única não, uma das únicas que eu lembro demais, foi a pizza que eu não levei. Pizza, no nosso linguajar, era correção com varinha, ou outro objeto, rei, o que tivesse na mão. O pai estava recebendo uma visita em casa, e quando chegava alguém em casa, nós tínhamos que respeitar, não passar nem na sala. Não podia uma criança passar. É como na igreja. Nós educamos nossos filhos a respeitar o horário do culto. Isso é passado a nós. Na igreja, em casa, é o respeito. E por cargas d'água, aquele dia eu esqueci, e ao lado de casa tinha um pé de mamão, tinha uma uva japonesa, que era um pezão, e do lado tinha um pé de mamão, a gente chama de mamão macho, que dava aqueles mamão na corda. Estava lá, muito tempo. E acho que o tentador queria que eu apanhasse. Eu vi um mamão maduro. E com medo de o pai oferecer para a visita, eu quis aquele mamão. Eu pedi, meu Deus do céu. Só foi aquela olhada assim, falei assim, estou morto. Mas o pai não me corrigiu ali. E depois ele esqueceu, graças a Deus. Mas o que eu quero referir? Ali tinha uma autoridade. Meu pai estava perto. Eu podia pedir aquele mamão para quem eu quisesse, dos meus irmãos e minhas irmãs, mas ali eu tinha que ter o respeito. Meu pai estava perto. Perto está o Senhor. Quando Deus está comigo, algumas ações eu não devo fazê-la. Alguns lugares eu não devo ir. É isso que reflete, Paulo está dizendo, olha, o meu testemunho, lá no meu trabalho, na minha ação, eu vou agir assim ou assado? Eu tenho que agir da forma que Deus quer, porque Cristo está comigo. Quando você viaja, você está longe, a igreja não está com você. Perto está o Senhor, seja a vossa moderação, conhecida de todos, sem rampantes, sem fúria, sem exaltação. Tiago, capítulo 3, versículo 17, fala que a sabedoria do alto é tratável, cheia de misericórdia. Nós temos que ter coração tratável. O salmista, no Salmo 34, 18, ele diz assim, ele nos lembra, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado.
Coração contrito Deus não despreza. Você é conhecido, ou nós somos conhecidos por nossa brandura? Ou por dureza e julgamento? Não sou como os demais homens, eu sou presbiteriano, eu sou crente. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, que em tempo oportuno Ele vos exaltará. Nossa vida demonstra que cremos na presença do Senhor conosco. Estou convosco todos os dias e também na vinda do Senhor. Isso me dá paz. Isso me dá moderação. Isso reflete em bom testemunho. Unidade, alegria, mansidão no testemunho. E, finalmente, o apóstolo Paulo, no versículo 6 e 7, ele diz que a paz de Deus enche o coração daqueles que oram com fé e gratidão. A oração da fé, a oração com gratidão, faz com que a paz de Deus encha o coração. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Versículo 6. Não ande ansiosos. A ansiedade não deve fazer parte de um coração, porque ela não traz paz. Uma pessoa ansiosa fica sem paz. Ah, mas a ansiedade não existe? Sim, existe o medo, existe a tristeza, por isso a alegria, existe a frustração, por isso o contentamento, existe a perturbação, aí tem que vir a paz, e ele diz, existe a ingratidão, você tem que ter gratidão, e existe a ansiedade, que você precisa controlar. Como você faz isso? A ansiedade deve ser combatida, diz Paulo, com oração, com súplica, com ação de graças, com gratidão. É mais ou menos assim, olha, eu tenho que fazer isso, mas eu sou grato a Deus porque tem alguém que faz por mim. Mais ou menos assim. Eu reconheço que Deus está no controle, que Deus está perto. E aí eu oro. Mas tem momento que você precisa ir além da oração. Sabe aquela criança que sabe pedir com jeitinho as coisas? Ela ora, pede, e aí o pai fala, vamos ver na volta nós compramos, na volta vemos, e ela começa a fazer aquela súplica. Às vezes faz do jeito certo e às vezes faz do jeito errado. Do jeito errado, aquela manha de jogar no chão, aquela súplica doida, que aí, ao invés de receber a coisa, recebe um castigo, uma correção. Súplica, oração e súplica, com ações de graça. Deus não promete ausência de problema, mas paz que excede todo o entendimento. Diz o texto, no versículo 7, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. Guardará, é um termo militar, sabe? Proteger como uma sentinela. Nós temos aí, na atualidade, que fica registrado, a guerra do Israel contra o Irã, e há um escudo, esqueci o nome agora do escudo que Israel tem, que, domo de ferro, coisa assim, esqueci o nome, é isso, né? Que é um escudo em que quando vem os mísseis, vem as bombas, aquele escudo destrói, protege a população. É esse sentido aqui, Deus está perto, Ele guarda, Ele protege. É o escudo da fé. Reverendo Hernandes Dias Lopes fala assim, Deus não troca oração por respostas imediatas, mas por paz imediata. O que isso significa? Eu vou orar, Deus vai responder sim. Ele vai te dar paz, para saber esperar, para saber confiar. O Reverendo Augusto conclui, a ansiedade é falta de confiança em Deus. A oração é a entrega do controle a Deus. A ansiedade é a falta de confiança, mas a oração é a entrega, é a confiança. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de você. O profeta Isaías já dizia isso, lá no capítulo 26, versículo 3, tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. E aí podemos perguntar, você ora com ações de graças? Ou só com queixas, lamúria, pedido? Você ora coração grato? A paz de Deus tem sido o guarda, a sentinela em seu coração e mente?
Você tem buscado a paz? Concluindo, podemos dizer que em tempos de conflito, ansiedade, incerteza, Deus nos chama à unidade do corpo de Cristo. Buscar a unidade, a alegria profunda no Senhor e não nas circunstâncias, a moderação como um testemunho do Evangelho e a oração confiante e cheia de gratidão. E o resultado? O resultado é a paz de Deus, inexplicável ao mundo, mas real no nosso coração, ou no coração daqueles que andam com Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, nos reconcilie uns com os outros, oremos, nos alegremos e confiemos em Deus. E nós veremos a paz dele como sentinela guardando o nosso coração. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé. Senhor, somos gratos, mais uma vez nós manifestamos a gratidão porque o Senhor tem promovido na nossa vida, na nossa igreja, nas famílias da igreja, a paz do Senhor. Não é ausência de conflitos, não é ausência de dificuldades, mas o Senhor tem dado a paz no coração para continuar confiando, buscando o Senhor, servindo ao Senhor, testemunhando da sua palavra. Que assim o seja, Pai, em toda a família que enfrenta lutas, dificuldades, quer na área de relacionamento, na área física, emocional ou na área material. Como vimos, o Senhor também se preocupa com isso. O Senhor tem uma bênção, ou a presença do Senhor nos abençoa e nos ajuda a ter essa paz verdadeira, que excede todo o entendimento. Porque aqueles que não conhecem o Senhor não experimentam e não entendem essa paz. A paz que o Senhor dá não é igual ao do mundo. A paz verdadeira, autêntica, baseada na fé, que o Senhor mesmo coloca no nosso coração. Que tenhamos essa paz, tenhamos essa segurança, que busquemos ser promotores de paz na nossa igreja, nossa família, no trabalho, em todo lugar que formos. Que sejamos agentes pacificadores, porque o Senhor diz, bem-aventurados são os pacificadores. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, o fruto, a presença, a paz do Espírito Santo, repousa sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.